Você que também ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, divulgue também para outras pessoas, para que esta mensagem de esperança e de fé chegue ao coração de muitas outras pessoas, tá bom? Eu quero compartilhar com você, nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, gente da minha família também que está aí conosco, uma palavra de Deus que está no Evangelho segundo Lucas, e você pode aí então abrir a sua Bíblia na sua casa ou conectar a sua Bíblia, Lucas capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois o versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versículos 1 e 2, depois o versículo 14, assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Versículo 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o teu Espírito Santo vai aonde nós estamos. E eu tenho certeza que a tua presença é real e verdadeira na casa de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesta noite, assim como nós podemos sentir o Senhor aqui neste lugar. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita em meio aos louvores e quando nós louvamos, nós entramos em tua presença e é em tua presença que nós queremos permanecer para ouvir a tua voz, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, transformar a nossa vida através da tua palavra. Que toda a honra, toda a glória seja tua, Senhor, que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo, para que tão somente o Senhor seja evidenciado e receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos o ano de 2020 compartilhando com a igreja a visão que Deus nos deu para este ano, aquilo que seria então a ênfase, aquilo que seria então o que ia direcionar a caminhada da nossa comunidade esse ano. Então Deus nos deu então essa direção de trabalharmos a maturidade. 2020 como sendo então o ano do amadurecimento, o ano da maturidade. E eu tenho entendido então, meu irmão, minha irmã, que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, Deus está nos dando uma chance, Deus está nos dando uma oportunidade de intensificarmos este processo. Isso porque um dos sinais da maturidade é a autonomia e a responsabilidade. A capacidade de fazermos as nossas escolhas e escolhas boas e nos responsabilizarmos por essas escolhas. Esse é um dos sinais de que nós estamos amadurecendo. Se nós trouxermos isso para a nossa vida cotidiana, né, nós percebemos aí então no jovem, no adolescente, no adulto, nós podemos dizer que aquela pessoa é madura quando ela consegue ter a sua autonomia e também se responsabilizar por suas escolhas. E uma das coisas que algumas pessoas vivem essa situação, e eu pude viver isso também, uma das coisas que mais nos ajuda a amadurecer é morar sozinho. Eu morei sozinho, na verdade, numa república, e no tempo de seminário, então foram 4 anos morando numa república com mais 60 pessoas, 60 homens, né, divididos ali em vários quartos naquela república, e essa é uma experiência realmente marcante, né, na vida de alguém morar sozinho. Para mim foi, várias situações marcaram ali, nós tivemos várias coisas que marcaram essa caminhada ali de 4 anos, né. A melhor parte do seminário, a melhor parte de ter morado ali foi ter conhecido a minha esposa. Essa foi com certeza o melhor ganho de tudo ali. Mas muitas coisas interessantes e difíceis também aconteceram. Uma delas foi aprender a cozinhar, por exemplo. Eu já sabia fazer algumas coisinhas, mas ali eu tive que me virar, não tinha outro jeito, eu tinha que cozinhar, e aí num determinado momento ali da vivência, nós fizemos ali um grupo, né, para cozinharmos juntos. Então teve um dia que eu cheguei rapidinho lá na cozinha, outra pessoa que estava na escala para cozinhar, e eu cheguei na cozinha, estava tudo limpinho, tudo arrumado. Eu falei, com certeza a comida deve estar na geladeira, né? E quando eu abri a geladeira não tinha nada. A pessoa que estava na escala não tinha feito o almoço aquele dia, e eu tive então que ir para a igreja para trabalhar, ali como seminarista ainda, né? Sem o meu almoço, não teve jeito, né? Eu não sei você, mas a experiência de lavar uma calça jeans na mão é inesquecível. Eu não sei se você já passou por isso, mas nesse tempo que eu morei sozinho, um dia eu me arrisquei a lavar uma calça jeans com a mão. Irmão, irmã, essa é uma experiência que marca a vida de qualquer pessoa. E depois daquela primeira tentativa eu nunca mais
fiz isso, né? Busquei ali outras alternativas para poder lavar a roupa, e tantas outras situações nas quais eu me vi ali tendo que me virar, como a gente diz, né? Ter que me responsabilizar, ganhando autonomia e amadurecendo naquele processo. Mas uma noite em especial que eu quero destacar para você, a noite do dia 30 de junho de 2004. Eu tenho muito marcado essa data porque foi um momento, eu diria assim, como um divisor de águas ali no meu preparo, né, no seminário, porque naquela noite eu estava voltando de uma congregação onde eu tinha ido pregar, naquele sábado à noite, e eu estava já num processo ali de contrição, de quebrantamento, de crise, né, em uma série de questões da minha vida. Então eu cheguei ali na República e a maioria dos meninos estavam, né, passando o fim de semana nas suas igrejas, então estava muito vazio, o meu quarto, né, o meu companheiro de quarto não estava lá. E é naquele momento ali um espírito, né, uma sensação de abatimento me veio sobre mim, e foi um momento de muita dor, porque a minha família já não morava mais em São Paulo, os meus amigos não estavam ali, a minha igreja de origem, eu já tinha saído da minha igreja de origem, estava trabalhando em outra igreja, então naquele momento eu estava sozinho, eu não tinha a quem recorrer, a não ser a Deus. Naquele momento onde eu estava sozinho, aonde eu não tinha recursos, aonde eu não tinha para onde ir, eu só tinha um lugar para ir, que era a presença de Deus, e foi para aquele lugar que eu fui naquela noite. Foi um tempo de pranto, de choro, um momento ali de eu rasgar o meu coração diante de Deus, e Deus me deu uma palavra muito dura naquela noite, me alertando que Ele deveria ser o centro da minha vida. Ele deveria sentar no trono do meu coração, e Ele não abria mão disso. E toda aquela dor que eu estava sentindo, exatamente porque eu tinha feito essa escolha equivocada de repente colocar outras coisas como prioridade na minha vida. E ali foi um acerto de contas que nós tivemos que fazer, eu e Deus, e ali foi um tempo então realmente de cura e de amadurecimento intensificado. E eu tenho entendido então, meu irmão, minha irmã, que esse tempo de confinamento social que nós estamos vivendo também é uma oportunidade de colocarmos toda a nossa confiança em Deus. De colocarmos então a nossa confiança, a nossa esperança, tudo aquilo que nós ansiamos e esperamos em Deus. A igreja, a comunhão, o outro, são elementos fundamentais, importantes na nossa caminhada de fé. É na igreja, é na comunhão, é com o outro que Deus também se manifesta, Deus fala, Deus me trata e vice-versa, né? Eu também posso contribuir na caminhada do outro. Essa troca, ela enriquece muito e realmente Deus se manifesta dessa forma. Mas todas essas coisas, o culto, o estar no templo, a comunhão, não podem substituir algo que é essencial, que é a nossa intimidade com Deus. E muitas vezes, sem querer, sem percebermos, nós vamos então colocando a igreja, o pastor, o líder, tantos outros recursos que nós temos na nossa caminhada de fé, nós colocamos isso como uma muleta e substituímos o essencial, o mais importante, que é a própria presença de Deus, que nós só conquistamos, nós só acessamos no secreto do nosso quarto, na intimidade. Jesus também, no seu processo de amadurecimento como homem, como servo de Deus, como alguém que estava ali para cumprir o propósito de Deus, também passou por um processo de amadurecimento em vários sentidos da sua vida. E também, especialmente nos momentos em que ele estava sozinho. Hoje nós tivemos uma ótima aula da Débora, né, falando sobre as disciplinas espirituais, e uma delas, a solitude, a importância de estarmos sozinhos com nós mesmos, apenas com Deus, e naquele momento ali de introspecção, também fazermos aí uma avaliação da nossa caminhada, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, e Deus fez isso também na vida de Jesus. Trabalhou dessa forma também na vida de Jesus. Nós temos esse episódio que nós lemos do Evangelho de Lucas, no capítulo 4. O momento onde Jesus está fazendo uma espécie de uma quarentena, aqui voluntária, né? E a origem da palavra quarentena vem exatamente de 40 dias, ali onde, na Idade Média, né, um momento de peste, ali uma das alternativas que foi encontrada foi isolar as pessoas que estavam doentes durante 40 dias, daí o nome, né, quarentena. Hoje quarentena não necessariamente são 40 dias, mas é esse período, né, exatamente, onde a pessoa fica reclusa, onde a pessoa se isola, para que não haja disseminação de uma doença. E Jesus está exatamente 40 dias isolado. Ele escolheu, foi voluntário, ele permitiu que o Espírito Santo o conduzisse nesse processo de isolamento. É essa a expressão do evangelista, dizendo que o Espírito conduziu, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E aí é o primeiro destaque
que eu quero fazer para você, meu irmão e minha irmã. Com toda certeza, o Espírito Santo não nos abandonou, amém? Ele continua nos guiando, mesmo nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Ele continua estando ao nosso lado. Ele continua dando a mão para cada um de nós para continuarmos caminhando. Ele continua nos guiando, ele continua indo à frente, nos mostrando o caminho, nos dando a direção. Porque essa é a promessa de Jesus. Quando ele diz ali no final do Evangelho de Mateus aos seus discípulos e diz a todos nós: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, todos os dias. Nos momentos ruins, nos momentos bons, nos dias com pandemia, nos dias sem pandemia, Jesus estaria conosco, Jesus está aí com você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa. Ele tem cuidado de você, você que tem tido que sair esses dias para trabalhar, Jesus está indo com você, Jesus está cuidando dos seus filhos, Jesus está cuidando dos seus pais, dos seus avós, Jesus está conosco, porque essa é a sua promessa. Na versão de Mateus, desse mesmo trecho da tentação de Jesus, que é o texto que nós lemos, na versão de Mateus, diz então que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Há uma finalidade. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto. O Espírito Santo tem um propósito para aquele momento. Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Sabemos que o Espírito Santo está nos guiando e ele tem um propósito para esta situação que nós estamos vivendo. Nós não estamos abandonados, nós não fomos abandonados, nós não fomos esquecidos, pelo contrário. A expressão do rei Davi é essa: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Irmão e irmã, o Senhor está conosco. O Espírito Santo continua nos guiando, mesmo nesse momento de confinamento social, mesmo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. O segundo destaque que eu quero fazer para você é que Jesus é colocado em uma situação onde terá de tomar decisões e se responsabilizar por elas. Ele não tem a quem recorrer. Nesse momento que ele está ali no deserto, num lugar completamente isolado, sozinho, ele não tem a sua mãe por perto, ele não tem os seus amigos por perto, ele não tem os seus irmãos por perto, ele não tem o sacerdote por perto, não há ninguém a quem recorrer. Naquele momento, Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele tem um encontro dificílimo, um encontro dramático com o diabo, que está ali para tentá-lo, e Jesus não tem a quem recorrer. Ele não pode ligar para Marilene: Marilene, se você estiver nos assistindo, paz do Senhor, minha irmã. Marilene, ora por mim aí. Não tem como. Pastor, por favor, vem aqui em casa. Não tem como. Nesse momento aqui, Jesus não tem a quem recorrer. E talvez um dos nossos grandes desafios nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo é exatamente isso: não termos a quem recorrer. Eu quero dizer para você que, irmão e irmã, é muito bom termos um amigo, termos um irmão, termos um pastor, termos alguém do nosso lado a quem nós sabemos que podemos recorrer. Mas há momentos que nós não temos que recorrer a ninguém, a não ser a Deus. E talvez nós estamos vivendo exatamente esse momento. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para olharmos só para Ele. Ou olharmos especialmente para Ele nesse momento. Precisamos encarar essa situação e vencê-la com as nossas próprias forças. Nós não temos uma muleta, nós não temos aonde nos esconder, aonde nos escorar, nós só temos que buscar a presença de Deus. Jesus, nesse momento em que ele está no deserto, ele não tem a quem recorrer, a não ser ao seu Pai, a não ser a Deus. Que nesse tempo de pandemia que você está vivendo, você possa realmente colocar Deus como centro da sua vida. Deus como aquele que dirige a sua vida. Como seu primeiro recurso, como a sua primeira alternativa, como aquele que está pronto a te ouvir e a te socorrer nos momentos mais difíceis. Terceiro destaque que eu quero fazer para você. Jesus foi tentado na sua quarentena. Quais têm sido as suas tentações nessa quarentena? Ir o tempo todo à geladeira? Eu não sei você, irmão e irmã, mas eu estou comendo muito. Preciso confessar aqui para vocês. Qual tem sido a sua tentação, irmão e irmã? Talvez a sua tentação esteja sendo deixar de confiar em Deus. Você está sendo tentado a questionar o cuidado de Deus, o zelo de Deus com a sua vida. Talvez a sua tentação esteja sendo o pensamento, a ideia de um possível divórcio. O quanto está difícil ficar em casa, o quanto está difícil dialogar com o marido, com a esposa. E de repente a sua tentação é falar assim: deixa só acabar esse momento aqui que eu vou dar um jeito nessa situação. Talvez essa esteja sendo a sua tentação. Talvez a sua tentação esteja sendo falar mal de políticos
Eu quero dizer para você, irmão e irmã, não perca tempo com isso. Não perca tempo falando mal de políticos. A palavra de Deus nos diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. E a orientação de Deus para nós orarmos por nossas autoridades não é se elas estão certas ou se elas estão erradas. É orar por elas, pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas autoridades. Eu fiquei muito surpreso essa semana, irmãos e irmãs, quando outras pessoas postaram nas redes sociais pedindo oração pelo Brasil, oração pelos nossos governantes, por toda a situação que nós bem sabemos de tudo que está acontecendo. Eu tenho certeza que toda essa situação desagrada o coração de Deus. E quando foram postados, então, essas questões, esses pedidos de oração pela nação, pelos governantes, algumas pessoas questionando isso. Não, mas nós vamos orar pelos governantes, eles são corruptos, são mentirosos. Irmão e irmã, a Bíblia não coloca em questão isso. A Bíblia só diz para nós que devemos orar por nossas autoridades. A responsabilidade de sinalizar o pecado, de convencer, melhor dizendo, de convencer do pecado não é nossa. Não é o seu post no Facebook que vai convencer ninguém do pecado, porque essa é uma tarefa exclusiva do Espírito Santo. Nós podemos denunciar o pecado, nós podemos denunciar as injustiças, mas o convencimento vem do Espírito Santo. Então, que o Senhor possa te ajudar a vencer essa tentação de falar mal do seu país, falar mal dos seus governantes. Nós temos aqui orar e clamar para que Deus tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia das nossas autoridades. Deus é que constitui todas as autoridades. Se você está gostando ou não, meu irmão, minha irmã, Deus não perguntou a sua opinião. Porque foi Ele quem autorizou o governador, o prefeito, o presidente a estarem lá onde eles estão. O nosso papel é clamar por misericórdia. E quando nós tivermos a oportunidade de votarmos um pouco melhor da próxima vez. O quarto destaque que eu quero dizer para você, baseado nesse texto. Jesus venceu sua quarentena porque conhecia o seu Deus. Nós conhecemos muito bem esse texto, onde Jesus é conduzido pelo Espírito Santo e ali o diabo apresenta 3 propostas, 3 tentações para Jesus. E Jesus, ele então, naquele momento de solitude, no momento onde ele precisa amadurecer, se responsabilizar por suas escolhas, aonde ele está sendo tentado, não está sendo fácil esse processo. O processo de amadurecimento não é um processo fácil. Muitas vezes é um processo desagradável, porque nós somos então tentados nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, mas Jesus, ele consegue vencer aquela quarentena, consegue vencer as suas tentações porque ele conhecia o Pai. Muitas vezes nós achamos que o amadurecimento tem a ver muito mais com o que nós somos, com o que nós somos capazes de fazer, do que exatamente com quem Deus é. E nós não podemos nos equivocar nesse ponto. Nós amadurecemos principalmente quando sabemos quem Deus é, porque quando sabemos quem Deus é, Ele se revela em nós e o caráter de Jesus vai sendo gerado na nossa vida. Então Jesus, ele entendeu que Deus era um Deus provedor. Quando Satanás oferece para ele ali, olha, transforme essas pedras em pães, Jesus está dizendo assim, Deus é o meu único provedor. Irmão, irmã, não deixe de crer nisso. O Senhor vai prover tudo aquilo que nós precisamos desse tempo difícil que nós estamos atravessando. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que sabe das nossas necessidades. Deus sabe o que você está passando aí na sua casa. Deus sabe do que você precisa. E a igreja do Senhor está aqui para que a graça, a bondade, o agir de Deus se manifeste através das nossas vidas. Não se esqueça. Deus é um Deus provedor. Também, Jesus ele é tentado quando o diabo diz para ele, olha, suba no mais alto do templo e se joga de lá e peça para que os anjos então possam te socorrer. E ele diz então para o diabo, olha, eu não vou fazer isso para tentar a Deus, porque Deus é um Deus justo. Se eu sei que se eu me jogar, Deus vai me socorrer, eu não posso tentar a Deus. E Deus é um Deus de justiça. Irmão e irmã, Deus é um Deus justo. Ele sabe o que nós estamos passando. A dificuldade financeira da nossa nação, a dificuldade política da nossa nação. Deus está vendo tudo isso e Deus é um reto juiz. Não se engane, irmão e irmã. Deus está vendo tudo que nós estamos passando. Deus está vendo tudo que os nossos governantes estão fazendo e Deus é um Deus de justiça. E a justiça de Deus, ela vem sobre cada um dos seus filhos e das suas filhas. Não é uma justiça para destruir, é uma justiça para que haja conserto, para que haja transformação, para que haja cura, mas a justiça vem. Não tenha dúvida disso. Deus está vendo e Ele é justo com os seus filhos e com as suas filhas.
Jesus também é questionado pelo diabo, dizendo que se ele se prostrasse diante de Satanás, Satanás iria dar tudo, toda a autoridade, todo o poder sobre todas as coisas a Jesus. E então Jesus lembra ao diabo de que só há um Deus que merece toda adoração, só há um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é o seu Pai, que é o nosso Deus. Jesus sabia muito bem quem era o seu Pai, um Deus provedor, um Deus soberano, um Deus justo. Um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle, meu irmão, minha irmã. Ele continua no controle da sua vida, Ele continua no controle das suas finanças, da sua vida profissional, Ele continua sob o controle do Brasil. O Senhor continua soberano, Ele sempre foi e Ele sempre será Senhor sobre todas as coisas. Não tenha dúvida disso. Como sairemos desta fase? Como sairemos dessa quarentena, irmão e irmã? Como nós vamos sair dessa quarentena? Eu quero destacar para você mais uma vez o versículo 14 de Lucas 4, que diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Da mesma forma que Jesus saiu da sua quarentena, nós também sairemos da nossa quarentena, no poder do Espírito Santo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo tem nos enchido, tem nos dado graça, tem nos fortalecido, e Ele está pronto para fazer isso. Ele está pronto para nos renovar, Ele está pronto para nos fortalecer. O Espírito Santo é Ele quem vai gerar a graça, a resiliência, a força, a vontade, o desejo, as condições para sairmos muito melhores do que nós entramos nessa quarentena. O Senhor está conosco. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto, foi quem o tirou de lá e quem estava capacitando e fortalecendo Jesus para voltar para a Galileia e, a partir deste momento, iniciar o seu ministério terreno. É exatamente depois desse episódio, meu irmão, minha irmã, que Jesus inicia o seu ministério. Depois desse processo de amadurecimento, desse processo de crescimento, desse processo de se responsabilizar por suas escolhas, naquele momento ali ele estava apto para ser um instrumento nas mãos do Pai. Que assim seja, que após essa pandemia, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar a sair dela, que nós possamos ser instrumentos ainda mais poderosos nas mãos do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Deus, não está sendo fácil esse tempo que nós estamos vivendo, mas precisamos de Ti. Amadurece-nos, Deus. Faça com que nós possamos crescer. Faça com que nós possamos, Deus, criar essa autonomia, essa responsabilidade ainda maior pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, que nós possamos ter a certeza que o Senhor é o centro da nossa vida, que nós possamos acalmar o nosso coração, que nós não percamos, Deus, a fé e a convicção de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que o Teu Espírito Santo nos dê graça, nos dê poder para sairmos ainda mais fortalecidos, ainda mais maduros de todo esse processo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém.